Kylie estava enfurecida, querendo rasgar, atirar e quebrar pratos, especialmente aqueles dados como presente de casamento pelos pais de James. Sua alma estava cheia de ressentimento, raiva e um desejo de vingança contra James, que atraiu e queria que ela desaparecesse. Para ele, sua esposa amorosa era apenas um obstáculo em seu caminho para a riqueza. Era espantoso como há apenas 15 minutos ela estava completamente feliz. E agora tudo tinha mudado tão abruptamente que sua cabeça girava. Seu marido tinha uma amante. E Kate tinha pessoalmente contratado essa mesma Daisy no trabalho como contadora. Ela sempre esteve satisfeita com ela como funcionária. E então, ela acidentalmente ouve seu maridinho, astuta e friamente, discutindo um plano para eliminar sua esposa. E a senhorita Daisy lhe dá conselhos, querendo ajudar seu amante. Ele queria arranjar tudo para que ele se beneficiasse ao máximo, com o mínimo de esforço. Sua formação jurídica certamente foi útil. Embora, até onde Kylie sabia, James nunca lidou com casos criminais. Mas, novamente, ela não podia afirmar que o conhecia de todo. Poderia ela ter imaginado que seu marido, junto com sua amante, tramaria para eliminá-la? Quem sabe que conexões e conhecidos ele tem? Era bem possível que esse parvio pudesse manipular a situação para que ela, Kylie, desaparecesse e eles vivessem felizes para sempre. Sim, eles eram inimigos perigosos. Portanto, Kylie não podia deixá-lo saber que seu esquema havia sido descoberto. Ou eles poderiam acelerar seu plano perverso. Ela tinha que permanecer calma para expor os traidores, sem lhes dar a chance de escapar da justiça. Tanto James quanto Daisy mereciam punição por sua traição, especialmente porque sua vida estava em jogo. O apartamento, o negócio modestamente lucrativo, o carro, eram bônus agradáveis. Era verdade o que diziam: o apetite vem com a comida. O ganancioso James não queria se divorciar porque isso significaria uma divisão inevitável de bens. No entanto, ele não queria dividir a empresa que Kylie havia fundado sozinha. Claro, eles a desenvolveram juntos. Mas ele queria pegar tudo para si, até o que não lhe pertencia. 3 anos atrás, quando Kylie se casou com James, ela acreditava que ele a amava mais do que a própria vida. Sim, tudo começou de forma tão maravilhosa e romântica. Oprimida, Kylie sentiu lágrimas brotarem em seus olhos e rapidamente estacionou o carro em frente à mercearia mais próxima. Recostando-se no assento, ela se perdeu em memórias. Na época em que conheceu James, Kelly estava longe de pensamentos românticos. Ela estava consumida pelo turbilhão de tarefas relacionadas à abertura de sua própria padaria, onde planejava assar doces usando receitas caseiras. Era muito mais desafiador do que usar uma franquia estabelecida. Mas ela estava determinada a criar uma padaria original com sua amiga de infância, Catherine. O relacionamento caloroso e de confiança delas começou na escola e, embora tenham seguido caminhos separados para faculdades diferentes, mantiveram a amizade quase inalterada. Era notável que a romântica e muitas vezes sonhadora Kylie nunca irritava a direta e pragmática Catherine, cujos conselhos sérios e práticos muitas vezes ajudavam a evitar problemas. A dupla dessas duas jovens diferentes era perfeita. E seus papéis no café haviam sido estabelecidos muito antes de iniciar o negócio. Catherine, com sua formação em contabilidade, estava pronta para cuidar de todos os assuntos financeiros, pois era bem versada neles. Para surpresa de Kyla, compartilhava seu entusiasmo em equilibrar débitos e créditos, com amor e atenção.
Kylie, formada como confeiteira, tinha experiência relevante para o empreendimento planejado, tendo trabalhado por vários anos em um estabelecimento de renome, onde aprendeu muitas nuances valiosas não ensinadas na escola. O registro da empresa e o capital inicial foram significativamente auxiliados pelos pais das meninas. Mas tanto Kylie quanto Catherine deram o seu melhor. No entanto, ainda era desafiador. Kylie rapidamente percebeu que sua experiência era insuficiente. Ser uma funcionária era muito mais fácil do que gerenciar tudo de forma independente. Mas não havia como voltar atrás. E as jovens estavam determinadas a alcançar seu objetivo. Naquele dia memorável, Catherine adoeceu, deixando Kylie para lidar com a tarefa menos produtiva do mundo sozinha, esperar. O fornecedor havia prometido entregar os móveis encomendados pela manhã. Mas eles nunca chegaram. Kylie recebeu várias ligações ao longo do dia, pedindo que esperasse só mais um pouco. Então ela ficou perto da futura confeitaria. Finalmente, os móveis foram entregues à noite. Os montadores trabalharam eficientemente e logo partiram, deixando para trás uma configuração agradável. Kelly estava incrivelmente feliz por sua ideia de longa data estar finalmente se tornando realidade. Mas assim que fechou a porta atrás dos montadores, ela percebeu o quão exausta estava. Por experiência, ela sabia que havia duas maneiras contrastantes de restaurar sua energia. A maneira mais fácil era se deliciar com doces. Mas isso ameaçava sua figura já imperfeita, constantemente lutando contra quilos extras. Kylie tentava não ceder à tentação. Sua amada profissão e a genética a predispunham ao ganho de peso. Então ela escolheu uma opção alternativa e mais saudável, uma caminhada no parque da cidade. A chuva veio de repente. E seu guarda-chuva fiel a deixou na mão, recusando-se a abrir. Ela tentou se abrigar sob uma árvore para chamar um táxi. Mas gemeu de frustração, a bateria acabou completamente. Claro! Isso aconteceu no pior momento possível. Então, Kelly não teve outra opção a não ser ir para o ponto de ônibus. As gotas de chuva frias lhe causaram arrepios. De repente, a chuva parou de cair sobre ela. Senhorita, você provavelmente já está encharcada. Mas deixe-me protegê-la, disse um estranho, abrigando Kylie sob seu guarda-chuva. Kylie ficou surpresa, mas aceitou a ajuda. Afinal, havia outros visitantes do parque por perto. E ela não se sentiu ameaçada. O estranho se comportou de forma apropriada e não sugeriu nada inadequado. Juntos, eles chegaram ao ponto de ônibus, onde uma multidão se reunirá sob o abrigo. O estranho se apresentou: meu nome é James. Fui ensinado que, uma vez que você começa a ajudar alguém, não deve abandoná-lo. Dada a situação do transporte, sugiro que peguemos um táxi para casa confortavelmente. Se você se sentir desconfortável, posso pedir 2 carros. Mas isso parece egoísta, considerando que outros também precisam chegar em casa neste tempo. Prometo que você estará segura. O que me diz? Sentindo seus pés molhados ficarem mais frios, Kylie concordou. Ela lhe deu seu endereço e prometeu pagar-lhe pela corrida assim que seu telefone estivesse carregado. James, rastreando a chegada do táxi em seu aplicativo, não respondeu. Como o ponto de ônibus não era grande o suficiente para todos, eles ficaram em silêncio sob o guarda-chuva. Logo, James apontou para um carro estacionando nas proximidades e anunciou alegremente: aqui está nosso táxi. Kelly ficou aliviada por estar no carro quente. Quando ela pediu o número de telefone dele para transferir a tarifa, James lhe entregou seu cartão de visita.
Não há necessidade de transferir dinheiro. Eu posso facilmente pagar uma corrida de táxi. Especialmente porque estamos praticamente indo para o mesmo lugar. Eu só pensei que você ou alguém que você conhece poderia precisar de serviços jurídicos um dia. Sinta-se à vontade para me ligar. Ficarei feliz em ajudar. Quando Kylie saiu do carro perto de sua casa, ela agradeceu ao homem que inesperadamente veio em seu auxílio. Obrigada novamente. E assim que seu smartphone carregou em casa, Kylie se apressou em enviar o dinheiro a James. Mas logo ela recebeu um SMS informando que o valor total havia sido devolvido. A mensagem também dizia: prazer em conhecê-la. Dando de ombros, ela decidiu não reenviar o dinheiro. Parece um pouco mesquinho e egoísta, pensou ela após alguma consideração. Kylie decidiu que, assim que o café abrisse, ela enviaria a seu salvador um convite para experimentar qualquer guloseima por conta da casa. Isso parece o gesto mais apropriado. Cerca de uma semana depois, após muito estresse, o café de Kylie e Catherine deu as boas-vindas aos seus primeiros clientes. Eles viram um fluxo constante de visitantes. E Catherine até teve que ajudar a equipe. No meio do dia, James entrou com um buquê de flores. Assim começou o romance deles. Kylie ficou completamente encantada por ele. E ele rapidamente se tornou indispensável para ela. No entanto, havia uma tensão entre James e Catherine. Catherine fazia uma careta sempre que James a elogiava e não hesitava em responder se ele a criticasse. Escute, Kylie. Eu entendo que o amor pode te deixar tonta. Mas você não notou os olhos estranhos de James? É como se ele estivesse examinando as pessoas em busca de fraquezas para explorar mais tarde. E as pupilas dele? Elas dilatam e contraem como as de um predador. Kylie defendeu seu amado, atribuindo seu olhar intenso ao seu antigo trabalho na polícia. Ela pediu a seu amado para não levar as críticas de Catherine para o lado pessoal. Embora James muitas vezes fizesse provocações não provocadas a ela, seus passeios conjuntos logo cessaram. James, embora exteriormente educado, conseguia irritar Kylie com suas numerosas perguntas investigativas dirigidas a Catherine. Ele queria saber tudo sobre ela, onde estudou, morou, sua experiência de trabalho e até suas lojas de roupas preferidas. Eventualmente, Catherine se cansou de seus interrogatórios. James, por que você acha que está me interrogando em seu escritório? Olhe ao redor. Estamos no saguão de um cinema e Kylie está conosco. Preste atenção nela. Não em mim. Estou farta de suas perguntas e de ter que me defender sem motivo. Com isso, Catherine se despediu apressadamente de sua amiga e foi embora. A partir de então, Catherine evitou qualquer interação com James, muitas vezes ignorando completamente suas perguntas. No outono, o café se tornou um sucesso, atraindo clientes regulares, incluindo muitos estudantes da universidade próxima. Kylie estava radiante. De acordo com os números que Catherine lhe mostrou, elas finalmente estavam vendo um lucro líquido. Embora modesto, foi um marco significativo. Ainda não recuperamos nossos investimentos, relatou a contadora. Mas se as coisas continuarem nesse ritmo, no início de fevereiro, devemos atingir o ponto de equilíbrio e começar a lucrar. Devemos pensar em adicionar algo especial ao nosso sortimento para o ano novo. A ideia de Catherine provou ser um sucesso. E logo elas estavam desenvolvendo receitas para biscoitos festivos decorados, juntamente com os lucros crescentes. Outro evento feliz ocorreu. James pediu Kylie em casamento e, sem hesitar, ela aceitou. Catherine,
Ao ouvir a notícia, fez uma careta e compartilhou seus sentimentos sem rodeios. Sinto muito por você, Kylie. Esse James escorregadio claramente não está se casando com você por amor. Kelly ficou profundamente magoada. Então você acha que eu não sou amável? É porque estou acima do peso? Bem, deixe-me dizer. James ama meu corpo do jeito que ele é. Catherine tentou explicar, não é sobre sua aparência. Você está bem. Embora eu tenha notado que você trocou croissants por biscoitos de aveia com seu café. Até pulando o açúcar e o creme. Só estou dizendo. Observe como James age quando pensa que ninguém está olhando. Ele sempre parece estar calculando algo. Após aquela discussão feia entre as amigas, elas mal se falaram depois. Exceto por assuntos de trabalho. Apesar do desacordo e dos apelos de sua mãe para reconsiderar, Kylie estava determinada a se casar com James. Ela via as dúvidas sobre ele como insultos pessoais. A única coisa em que ela foi contra o noivo foi o desejo dele de firmar um acordo pré-nupcial. Por alguma razão, a romântica Kylie sentiu que isso reduzia o sentimento brilhante do amor a um acordo pragmático. James não insistiu, mas a seu pedido gentil. O dinheiro foi usado para comprar um carro para a família. Kelly não ficou embaraçada por não ter carteira de motorista na época e, de fato, o carro tornou-se propriedade indivisível apenas de seu marido. Ele ocasionalmente lhe dava caronas, mas seus horários muitas vezes não coincidiam. Ela estava acostumada a usar o transporte público para ir e voltar do trabalho para o apartamento que agora compartilhava com James. As aulas de direção eram continuamente adiadas devido à sua agenda lotada. O negócio exigia atenção constante, com concorrentes abrindo estabelecimentos semelhantes nas proximidades. Elas tinham que se manter à frente, não apenas atendendo à demanda, mas também inovando. Após cuidadosa consideração e cálculos, elas introduziram novos itens. Algumas ideias não deram certo, mas, no geral, o crescimento do negócio foi satisfatório para os proprietários e funcionários. Houve alguns incidentes desagradáveis em que clientes buscaram compensação por produtos supostamente de má qualidade. James interveio e resolveu essas questões fora do tribunal, ganhando a admiração de Kylie e aprofundando seu amor por ele. Ele parecia seu homem ideal. No entanto, clientes insatisfeitos eram raros. A maioria dos visitantes gostava do café, mas a jovem empresária não estava satisfeita com os resultados alcançados. Elas introduziram doces mais saudáveis para os conscientes da saúde. Kylie, embora não admitisse no início, era autoconsciente sobre sua figura. Ela não gostava de seus joelhos, braços e da gordura que escondia sua cintura. A jovem começou a seguir uma dieta rigorosa. O modo de déficit calórico não foi imediatamente notável, mas ainda assim foi a favor da figura. Mas do antigo caráter alegre, quase nada restou. Apenas a confiança em seu marido permaneceu inalterada. Com o tempo, Kylie e Catherine decidiram expandir seus negócios e abrir outro café. Embora isso trouxesse mais estresse e caos, elas acreditavam que era necessário para o crescimento. Kylie estava animada para compartilhar a ideia de expandir o café com James. No entanto, a resposta de James foi inesperadamente cética. Acho que o café deveria mostrar resultados muito mais eficientes. Não quero te chatear, mas se você quer minha opinião, vou ser direto. Você precisa verificar 2 vezes como sua querida Catherine está lidando com a contabilidade. Suspeito que ela esteja desviando dinheiro, aproveitando-se de sua confiança. Abrir um novo local é apenas mais uma oportunidade para ela te enganar.
Ela vai conspirar com a equipe de reforma e lucrar ainda mais com sua ingenuidade. Kylie ficou indignada. O que você está dizendo? James? Catherine é como uma irmã para mim. Somos amigas desde a escola. E eu confio nela completamente. Mas James persistiu. Estou te dizendo. Ela está roubando seus lucros. Regozijando-se com sua natureza confiante. Ela tem inveja de você e quer sabotar sua felicidade. Ela até tentou me seduzir. Apesar de você. Lamento não tê-la gravado te xingando e sugerindo que tivéssemos um caso. Kylie lutou para acreditar em seu marido. Terminar uma amizade de mais de 17 anos não era fácil. No entanto, James continuou a persuadi-la de que Catherine era uma cobra em corpo humano. Apesar de tudo, o segundo café abriu. Mas James assumiu o controle total da reforma. Durante esse período, Catherine muitas vezes reclamava com Kylie sobre os custos inflacionados. Mas Kylie a tranquilizava, dizendo que James sabia o que estava fazendo. Catherine apontou discrepâncias no relatório de despesas, mas James descartou suas acusações, acusando-a de comparar preços com listas desatualizadas e trabalhadores não qualificados. Catherine, acalme-se e pare de meter o nariz onde você não é especialista. Você se acha uma especialista, mas é apenas uma intrometida de salto alto. Catherine queria discutir, mas Kylie interveio para evitar um conflito. Por favor, parem com isso, disse ela. Você não pode simplesmente correr atrás da opção mais barata. Materiais de qualidade e uma equipe confiável são essenciais para um resultado perfeito. Esses custos garantem que tudo será feito profissionalmente e rapidamente, sem estresse desnecessário. James e Catherine trocaram olhares hostis, mas o incidente terminou. No entanto, James continuou a alertar Kylie sobre confiar em Catherine, causando tensão entre as amigas. Um ano se passou, e uma discussão acalorada eclodiu entre as amigas. Elas estavam discutindo a abertura de um terceiro café. James encontrou um lugar para ele e até fez um depósito com as economias da família. Catherine criticou a localização, chamando-a de uma escolha ruim e acusando James de pagar a mais. Kylie defendeu seu marido, acusando Catherine de flertar com ele. Tudo o que você disse é um absurdo. Catherine riu das acusações. Juro que não tenho interesse no seu precioso James. Na verdade, eu desprezo por criar uma barreira entre nós. Ele é um oportunista manipulador, eliminando sistematicamente qualquer competição por recursos, deixando-se como o único beneficiário. Pense bem, ele mora em seu território. Dirige um carro registrado em nome dele, mas comprado com seu dinheiro. E você renovou quase todo o guarda-roupa dele. Pense nisso e calcule o quanto ele realmente contribui para o orçamento familiar. É hora de abrir seus olhos. Você não vê que James está criando uma barreira entre nós? Como você pode ser tão ingênua? Já que estamos tendo essa conversa, deixe-me dizer que James tentou dar em cima de mim. Não o contrário. Mas ele falhou. E eu o dispensei. Quando isso não funcionou, ele decidiu te virar contra mim. Eu faço meu trabalho. Tudo em nosso negócio está bem com a contabilidade. Você pode até pedir uma auditoria independente adicional, se quiser. Mas estou te avisando. Será um desperdício de dinheiro. Se sua única preocupação é manter James feliz, então não estamos na mesma página. Estou cansada dele se intrometendo em tudo, até em coisas sobre as quais ele não sabe nada, e te virando contra mim. Então, se você vai trazer auditores, pode muito bem encontrar um novo contador também.
Depois dessa total falta de confiança, duvido que possamos continuar trabalhando juntas como antes. Kylie estava furiosa, ofendida e um pouco assustada. James a havia avisado que Catherine responderia exatamente assim, o que significava que ele estava certo sobre outras coisas também. A auditoria exigida por James foi realizada e nenhuma violação foi encontrada. Mas, apesar dos esforços de Kylie para persuadir sua amiga a não desistir, Catherine foi inflexível. A questão de sua participação no negócio também foi resolvida. Quando Kylie, por sugestão de James, se ofereceu para comprar a parte de Catherine, Catherine concordou, embora seus olhos estivessem cheios de desprezo. Espero que você saiba o que está fazendo, disse Catherine friamente. Estou abrindo mão da minha participação no negócio e renunciando como sócia porque não quero ter nada a ver com uma família controlada por um homem enganador. Quero te avisar uma última vez, não se perca nele. James não é alguém em quem você deva confiar cegamente. Logo, James encontrou uma contadora proeminente e habilidosa para o negócio deles. Daisy assumiu o lugar de Catherine. E Kylie, em sua ingenuidade, nunca questionou como tudo se encaixou tão facilmente. Ela estava muito ocupada e apaixonada para suspeitar de seu marido. James havia se tornado tudo para ela, amante, amigo e conselheiro. Por insistência dele, Kylie finalmente aprendeu a dirigir e obteve sua licença. James deu a ela seu carro antigo, garantindo que era confiável. Ele comprou para si um carro novo e chique, já que a situação financeira deles permitia 2 veículos. E assim, uma história aparentemente bonita terminou de uma maneira horrível. Quase clichê. Hoje, Kylie retornou de outra cidade, onde havia participado de uma exposição especializada. Tudo correu bem, ela conheceu novas pessoas, exibiu seu trabalho e comprou novos equipamentos. A viagem foi produtiva e agradável, embora ela estivesse exausta. Contra seu bom senso, Kylie decidiu voltar para casa naquela noite, em vez de pernoitar. No caminho, ela decidiu verificar o progresso da reforma em um novo local do café. As janelas acesas indicavam que alguém estava lá dentro, mas ela não conseguiu estacionar perto da entrada devido a obras na estrada. Kylie estacionou nas proximidades e se aproximou do prédio, abrindo a porta silenciosamente com sua chave. O salão principal estava vazio, e ela estava prestes a gritar uma saudação quando ouviu a voz de seu marido na área da futura cozinha. Ele não estava falando com os trabalhadores, mas com Daisy. Lamento não ter feito aquela vaca apaixonada assinar um acordo pré-nupcial naquela época, disse James. Eu teria redigido de forma que ela não entendesse. E após o divórcio, ela ficaria sem nada. Então você e eu poderíamos viver bem. Mas por enquanto, temos que ter cuidado. Podemos pelo menos nos divertir um pouco hoje à noite? Sair ou alugar um lugar? Perguntou Daisy. Isso é muito arriscado. Querida, suspirou James. Daisy, eu te convidaria para minha casa, mas minha sogra pode aparecer a qualquer momento. Ela é uma vaca gorda. E a filha dela também. James, você não está sendo justo. Sua esposa emagreceu recentemente. Sem saber que Kylie estava ouvindo, James riu. Uma vaca magra não é uma corça tímida. A pele dela está flácida, mesmo que ela tente se exercitar. E sua personalidade se tornou desagradável. Você, por outro lado, é um deleite de corpo e alma. E corpo? Flertou Daisy. Sim. E corpo? Eu quero aproveitar sua companhia com conforto.
Mas temos que ter cuidado por enquanto. Não se preocupe. Vamos enterrar aquela vaca e pegar tudo. Kylie ficou paralisada. O coração batendo forte. Ela queria confrontá-los. Mas não conseguia se mover. As próximas palavras de Daisy lhe causaram um arrepio na espinha. James. É melhor cremar a Kylie. Assim, ninguém nunca saberá a verdadeira causa de sua súbita viuvez. Você é perigosa. Daisy. Na voz de James. Enquanto falava com sua amante, havia tanto admiração quanto algo parecido com medo. Assistindo a muitos programas de detetive. Não é? Você é uma verdadeira estrategista. E devo dizer, você provavelmente está certa. A cremação é a maneira perfeita de esconder as evidências. Não na água, mas no fogo. Terei que discutir o método de enterro com os pais dela. Mas acho que posso convencê-los da adequação da opção que proponho. É lamentável que eles também estarão na linha de sucessão. Mas isso pode ser resolvido. Afinal, quem sabe o que pode acontecer com eles em sua dor pela perda da filha? Confio que você cuidará de tudo perfeitamente. Arrulhou Daisy com admiração. O som de beijos se seguiu. Instintivamente. Recuando da repulsa que a dominou. Kylie derrubou uma garrafa de água deixada no chão pelos trabalhadores. Oh! James! Exclamou Daisy. Acho que ouvi um barulho na sala ao lado. Besteira! Os trabalhadores foram embora há muito tempo. Talvez um rato tenha sobrevivido. Graças à negligência dos caras do controle de pragas. Garantiu James. Acho que você está apenas imaginando coisas. Vamos lá. Não se preocupe e não se distraia. Temos coisas mais agradáveis a fazer do que perseguir ratos. Minha querida. Haley até cobriu a boca com a mão para não gritar de indignação e nojo com o tom enjoativamente doce da voz de James. James. Por favor. Vá verificar o que há lá. Não consigo relaxar pensando que alguém pode estar por perto ou até nos observando. Sem esperar que Daisy persuadisse James a verificar a sala. Kylie se afastou apressadamente e em silêncio. Para não revelar que estivera lá e ouvirá uma conversa tão desagradável. A mulher estava horrorizada. Então, sua mãe e seu pai também estavam em perigo. Ela não podia arriscar a segurança de seus pais. Ela também não os preocuparia. Kylie não suportava a ideia de ir para casa e fingir para James que sentia falta dele e estava feliz em vê-lo. Como se nada tivesse mudado entre eles. Ironicamente, a única pessoa a quem Kylie, traída por seu marido aparentemente amoroso e por uma colega de confiança, poderia recorrer para pedir ajuda era Catherine. Mas como sua amiga, uma vez ofendida, reagiria a um apelo para pelo menos ouvir e dar um bom conselho? Quase sem fôlego. Kylie ouviu os longos bips e, finalmente, ouviu a saudação energética de Catherine no alto-falante. Olá. Catherine. Por favor. Me perdoe por tudo. Você estava completamente certa. Estou em uma situação que me assusta. Terrivelmente assustada. Por favor. Vamos nos encontrar. Não posso te contar tudo pelo telefone. Se Catherine havia perdoado sua amiga ou decidido se vangloriar, Kylie não se importava. O importante era que ela ouviu as palavras de que tanto precisava. Tudo bem. Venha. Você provavelmente não esqueceu o endereço. Meus pais convenientemente saíram de férias. Senão provavelmente não a teriam deixado entrar. Ao contrário de sua amiga. Catherine não tinha desejo de morar separada de seus pais. Com sua mente racional,
Ela concluiu que não fazia sentido entrar em uma armadilha de hipoteca e preferiu economizar gradualmente a quantia necessária para evitar pagar a mais. Logo, Kylie estava sentada na cozinha aconchegante, ouvindo o tic-tac constante do relógio antigo que estava lá desde a infância delas. E depois de contar a Catherine sobre seu problema, ela resumiu, então. Essa é a confusão em que me meti. Você tem todo o direito de dizer que me avisou para não confiar completamente em James. Cometi um grande erro e agora estou surpresa comigo mesma por não ter notado que tipo de pessoa ele realmente é. Provavelmente, toda a equipe sabe sobre o caso dele com a Daisy, exceto eu. Tendo ouvido sua amiga sem interromper, Catherine balançou a cabeça. Nem eu esperava tal coisa do seu marido. Embora eu tenha notado que ele era um verdadeiro canalha, sem princípios ou moral. Não pensei que ele chegaria a tanto por ganância. Perdoe-me por dizer coisas desagradáveis. Mas como eles estão inclinados à cremação, provavelmente escolherão o envenenamento como método de sua eliminação. Talvez o melhor curso de ação seja se mudar do seu apartamento por um tempo e recusar estritamente qualquer comida ou bebida oferecida por James e Daisy. No entanto, há uma armadilha aqui também. Seus inimigos poderiam colocar o veneno em você indiretamente, simplesmente colocando-o ao seu alcance. Ir à polícia provavelmente seria inútil e poderia até ser mais perigoso do que lidar com James você mesma. Pelo que entendi, você não gravou a conversa entre seu marido e a amante dele. E além disso, ele ainda pode ter amigos entre as forças da lei. Sua palavra contra a dele não é uma posição forte. James é advogado. E as coisas podem acabar terrivelmente para você. Você realmente se meteu em uma confusão com este James. Agora você terá que trabalhar duro para sair dela sem perdas. Então, você não pode fugir. E começar um escândalo agora também é perigoso. Quem sabe como o doce casal de amantes reagiria? Você terá que ser mais esperta que eles. Mas precisamos pensar em tudo com cautela. As amigas começaram a considerar suas opções. Mas a conversa foi interrompida pelo toque do smartphone de Kyla. Era James ligando. Atenda. Mas não fale com ele por muito tempo. Ou ele pode sentir que algo está errado pela sua voz. Diga a ele que você está terrivelmente cansada e vai dormir. Aconselhou Catherine em um sussurro. Por alguma razão, James falou com Kylie de forma gentil e afetuosa. Ela quase começou a duvidar do que tinha ouvido. Ele sonhando com uma vida feliz como um viúvo rico. Como sua amiga havia aconselhado. A mulher falou menos e ouviu mais. Poucos minutos depois, ela encerrou rapidamente a conversa com um bocejo fingido. James. Estou incrivelmente cansada hoje. Te vejo amanhã. Assegurada de que a chamada havia terminado, Kylie colocou o smartphone na mesa e fez uma careta, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam escapar. Como alguém pode mentir tão perfeitamente? Disse ela. Se eu não soubesse que ele está desesperado para se livrar de mim, eu poderia ter acreditado em suas palavras sobre nossa separação ser insuportável. Ele mente tão cinicamente. Engana tão sem escrúpulos. Fala palavras ternas sem o menor indício de seus verdadeiros sentimentos ou desejo de me destruir. Kylie. Infelizmente. Era óbvio para todos. Menos para você. Que seu escolhido era uma fraude. Você não ouviu o conselho de ninguém. Mas não há tempo para se arrepender do passado. Algo tem que ser feito no presente para evitar uma situação ainda mais complicada. Primeiro, não entre em pânico. Não vai ajudar e pode até piorar as coisas. Tenho medo de que, com a ajuda de Daisy, James tenha transferido uma quantia significativa para contas secretas,
possivelmente abertas em nomes falsos. Claro! Se eles planejam eliminá-la completamente, podem não ter se preocupado com precauções extras. Por que arriscar ser pegos-se? Em pouco tempo, eles podem ganhar um prêmio muito maior? Nosso primeiro passo será descobrir os detalhes do plano deles. Pode ser melhor garantir que seus pais estejam seguros, mandando-os para longe até que isso seja resolvido. Precisamos ficar alertas, notar quaisquer ocorrências estranhas e reunir provas para expor os traidores. Seria útil ouvir as conversas de James. Mas infelizmente, não conheço ninguém que possa fornecer rapidamente tal equipamento. Kylie balançou a cabeça. Nem eu. E, honestamente, não tenho certeza se consigo fingir ser uma esposa amorosa, sabendo da traição de James. Estou com medo e enojada ao mesmo tempo. Catherine duvidou da confiabilidade de sua estratégia. Sim. Eu não considerei isso. Seu rosto revela suas emoções tão claramente quanto uma tela. Então, teremos que agir com ousadia e rapidez. Para este plano, surpresa e apoio são essenciais. Então, a segunda opção, amanhã de manhã, quando James sair do apartamento, que é inteiramente seu. A propósito, um chaveiro trocará as fechaduras. É improvável que James já tenha envenenado seu café favorito ou outros itens pessoais. Mas eu não descartaria a possibilidade. Então, Kylie, para sua segurança, reabasteça seus suprimentos. Em seguida, precisamos atrair Daisy para longe de seu local de trabalho, para que ela não possa apagar nenhum dado incriminador. Então você entra com o pedido de divórcio e inicia o processo de divisão de bens. Pode ser desafiador, mas pelo menos será uma luta aberta. Posso verificar a contabilidade se você confiar em mim? Ou você pode contratar auditores independentes. Acho que nossas chances de sucesso são boas. Você pode querer registrar um boletim de ocorrência na polícia, caso James tente te machucar. Mas você provavelmente terá muito medo de agir diretamente. Kylie confessou, Catherine. Prefiro a segunda opção. Não consigo jogar esses jogos. Catherine deu de ombros. Isso é compreensível. Você é honesta e direta, mesmo que seja facilmente influenciada. Então, vamos dormir um pouco. Amanhã, grandes coisas nos esperam. Mas primeiro, vamos providenciar para que um chaveiro esteja de prontidão. Kylie não sabia como agradecer à amiga por perdoar a mágoa amarga que ela havia causado. Todas as palavras pareciam vazias e insuficientes. Ela estava impressionada com a generosidade de Catherine e pediu desculpas novamente por arriscar a amizade de longa data por alguém tão indigno. Na manhã seguinte, Catherine informou ao chefe que chegaria mais perto da hora do almoço e acompanhou Kylie até seu apartamento. James já havia saído. E enquanto o chaveiro trocava as fechaduras, as amigas separaram os alimentos potencialmente perigosos, descartando-os em sacos. Em seguida, elas arrumaram os pertences de James em malas. Quando o chaveiro entregou as novas chaves a Kylie, tudo estava pronto. Depois de trancar o apartamento, elas se dirigiram ao café que um dia fora seu projeto conjunto. No caminho, Kylie mandou uma mensagem para Daisy, pedindo para encontrá-la no terceiro café delas, garantindo que Daisy havia saído. As amigas entraram no prédio. Catherine imediatamente começou a examinar o computador e logo encontrou documentos que incriminavam a contadora desonesta. E trocou a senha do computador para impedir que Daisy adulterasse as provas. O café fervilhava de atividade, alheio às mudanças dramáticas que se desenrolavam.
James ficou surpreso quando Kylie ligou para ele para informar que estava pedindo divórcio. Muito engraçado. Querida. Mas hoje não é o dia da mentira. Tenho muito o que fazer. Você pode explicar essa ideia boba esta noite. Até mais tarde. Docinho. Kylie olhou para a amiga. Incrédula. E Catherine sorriu. Ele está totalmente confiante de que você ainda está loucamente apaixonada por ele. Mas aposto que ele está ligando para a amante dele agora mesmo para descobrir o que está acontecendo. Eles estarão aqui em breve. Pode acreditar. Provavelmente chegarão separadamente. Catherine estava certa. As amigas mal haviam terminado o café quando James entrou no escritório. Por um momento, o rosto bonito do homem se contorceu em uma careta ao ver sua esposa na companhia de Catherine. No entanto, ele instantaneamente recuperou o controle de suas emoções. Após cumprimentá-las, dirigiu-se à esposa e depois à amiga dela. Kylie. Insisto que você me explique o que aconteceu durante sua viagem de negócios. E esta conversa claramente não é para estranhos. Catherine. Espero que você tenha o tato de me deixar a sós com minha esposa. Temos muito a discutir. James. Não vamos conversar em particular. Se você quiser. Vamos discutir o que você queria discutir. Estou te ouvindo atentamente. O homem ficou desconcertado. Mas, levantando as mãos em uma rendição simulada, perguntou: que piada infeliz é essa sobre um divórcio? Não. James. Não estou brincando. Falou Kylie calmamente. Embora tivesse que cerrar os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Nós vamos nos divorciar. E isso é definitivo. Não quero expressar os motivos em voz alta. E além disso, você os conhece bem. Diga-me quando você pode vir buscar suas coisas. James não ia desistir sem lutar. E Kylie, que acidentalmente ouvirá sua conversa com a amante. Entendeu por quê? Ele queria mais do que receberia em um divórcio justo. Ele queria um pedaço maior e mais saboroso da torta da família. Essa analogia, que lhe veio à mente sem ser convidada, ajudou Kylie a ouvir seu marido infiel com um toque de humor. Kylie. Não entendo nada. Só posso supor que Catherine está envolvida nesta situação. Querida. Se você quer minha opinião, tal interferência em assuntos puramente familiares é inaceitável. Inesperadamente, Kylie se divertiu. Querida. De fato. Pensei que você não ousaria me chamar assim na minha cara. Porque você costumava me chamar de vaca gorda. O medo que ela viu nos olhos do marido lhe deu confiança. E ela continuou. James entendeu que, de alguma forma, sua esposa havia descoberto como ele se referia a ela pelas costas. Mas ele ainda tentou desempenhar seu papel, falando com sua voz profunda e bem modulada. Querida. Toda a família tem desentendimentos, crises e mágoas. Mas pelo amor, devemos aprender a nos comunicar e a ceder. O que está te faltando? Passo tempo suficiente com você e ajudo com o negócio. Isso não é suficiente? Se você quiser, vamos dar uma pequena pausa. Fazer uma viagem para algum lugar. Relaxar. Quando você voltar revigorada e contente, podemos continuar esta conversa. Eu te amo e não tenho intenção de me divorciar. Enquanto Kylie estava atordoada com a audácia de seu marido. E exatamente como Catherine havia previsto. Daisy entrou no escritório. Ela cumprimentou a todos e se dirigiu à sua mesa. Mas Kylie se dirigiu a ela, fazendo de suas palavras uma barreira. Daisy.
Espero que você não faça uma cena e peça demissão voluntariamente. Descobri sua desonestidade e não tolerarei tal pessoa em minha empresa ou em minha vida. Daisy olhou para seu amante em busca de apoio. Mas James permaneceu em silêncio. Ela decidiu se defender. Na verdade, conheço meus direitos. Não sei do que você está falando. Mas desempenho minhas funções conscientemente. E suas alegações de desonestidade não são motivo para demissão. Se necessário, entrarei em contato com a inspeção do trabalho. Envolverei todos os órgãos reguladores que puder e criarei tal escândalo que todos os seus cafés serão fechados. Você estará implorando nas ruas. Entendeu? Não vou deixar você. Parece inútil. Interveio Catherine. Há motivos mais do que suficientes para rescindir seu emprego. Então, Daisy, é melhor não fazer ameaças, mas escolher uma maneira menos dolorosa de se separar do seu trabalho. Pense nisso. A oferta de Kylie é um ato de genuína misericórdia. A maioria dos donos de negócios em sua posição tornaria a vida muito difícil para uma contadora desonesta como você. E está claro que James não correrá em seu auxílio. Corando. Daisy saiu furiosa do escritório. James olhou para Catherine com ódio antes de se virar para Kylie. Tudo bem. Entendo que você precisa de um tempo para se acalmar. Voltarei para casa por volta das 8 horas esta noite. E podemos conversar em um ambiente calmo. Esperançosamente sem testemunhas. Ele olhou para Catherine antes de acrescentar, a propósito. Catherine, cuide da sua vida e fique fora da nossa. Com isso, ele saiu do escritório, batendo a porta atrás de si. Logo, Catherine, depois de tranquilizar a amiga, voltou ao seu próprio trabalho, perguntando: devo ir à sua casa esta noite? Não acho que você deva ficar sozinha com aquele monstro. Quem sabe o que ele pode fazer? Kylie balançou a cabeça. Obrigada. Catherine. Não acho que seja necessário. Meus pais vêm esta noite. Você já fez tanto por mim. Embora eu deva admitir que ficaria feliz em te ver. Talvez depois que a parte desagradável da noite com James terminar, possamos sentar e conversar como nos velhos tempos. Catherine, olhando para seu smartphone, se apressou em se despedir. Sabe, eu também senti falta de nossas conversas. Tentarei não me atrasar. E tenho medo de que James não vá recolher suas coisas pacificamente. Então, se você não se importa, trarei Robert Miller comigo. Lembra dele? Kylie. É claro. Lembrava-se vividamente do colega de classe que sempre tentará, sem sucesso, conquistar o afeto de Catherine. Honestamente, eu nem sabia que ele estava na cidade. Ele não se mudou? De qualquer forma, sinta-se à vontade para vir. Faremos uma pequena reunião. Meus pais ficarão encantados. Mais tarde naquele dia, James, preparando-se para seu encontro noturno com Kylie, comprou um kit de reconciliação de cavalheiro, um grande buquê de suas flores favoritas, uma garrafa de champanhe fino e uma pulseira requintada. Ele esperava que seu charme e eloquência, juntamente com as guloseimas e o presente, a conquistassem. Mas sua chave não cabia na fechadura. Este obstáculo inesperado estragou seu humor. Mas ele não tinha escolha. Seus planos eram se reconciliar com a esposa, obter seu perdão e então eliminá-la. Ele ficou do lado de fora da porta, acalmando sua raiva. Quando sua respiração se acalmou, ele tocou a campainha. Encontrar Kylie não sozinha foi outra surpresa desagradável.
Seus pais estavam atrás dela, com expressões severas. James, ignorando as malas arrumadas no corredor, cumprimentou-os e entrou. Kylie. Meu amor. Deveríamos pelo menos tentar resolver isso pacificamente. E você ainda trouxe um grupo de apoio. Eu vim de boa fé, esperando fazer as pazes. Eu te amo e você me ama. Por que se divorciar? Que homem não tem uma pequena aventura? Juro. Meu amor. Juro por qualquer coisa. Nunca mais olharei para outra mulher. O que você me diz? Kylie ficou mais uma vez chocada com a audácia de seu marido. Como ele podia ficar ali? Tão composto. Com flores e presentes. Confiante em seu charme e no sucesso de sua visita? Sabe de uma coisa? James. Respondeu Kylie com um sorriso amargo. Como eu acabei me casando com um monstro tão enganador? Apenas um dia atrás. Você e sua amante estavam tramando para se livrar de mim. E agora você está aqui tentando fazer as pazes e se reconciliar. Você até parece sincero em suas promessas de fidelidade. Pelo menos você não jura até que a morte nos separe. Isso teria sido risível, dado o que ouvi ontem. Pegue suas coisas e saia da minha vida. Saiba que se você me causar mais problemas, enfrentará as consequências. Aproveite esta chance para uma resolução pacífica. Sua irritação cuidadosamente escondida finalmente veio à tona. Então, estas malas, tão cuidadosamente arrumadas para economizar meu tempo, contêm apenas roupas? Como seu marido legal, tenho direito a alguns dos eletrônicos. Você realmente pensou que eu simplesmente pegaria as roupas e iria embora? Isso não é sério. Nobreza não deve ser confundida com tolice. Levarei tudo a que tenho direito por lei. O pai de Kelly interveio. Querido genro, você tem formação jurídica. Não me lembra qual é a pena por conspirar para cometer um crime? Você ainda quer os eletrodomésticos? Para que você vai precisar deles na prisão? Pode me dizer? James, pego de surpresa, lutou para responder à séria acusação. O namorado de Catherine, a quem James não havia notado antes. Gentilmente, mas com firmeza, o acompanhou para fora do apartamento, seguido pelas malas separadamente. Kylie trouxe um conjunto de jantar em caixa, um presente de casamento de sua sogra e um console de videogame que ela havia dado uma vez a seu amado marido. Aqui, James. Os discos também estão na mala. Aproveite seus jogos. Mas nem pense em se reconciliar comigo. Acabou. Sei que é tolice esperar decência de você. Mas, por favor, não me incomode mais. Pelo bem dos bons momentos que compartilhamos, vamos terminar isso pacificamente. James não disse nada, virando-se abruptamente e indo embora com seus pertences. Ele esperava um resultado diferente ao se preparar para o encontro. Agora estava claro, sua esposa sabia sobre o plano para eliminá-la. Não apenas sobre sua infidelidade. Daisy estava certa ao se preocupar com os barulhos estranhos. Ele deveria ter verificado ontem. Talvez a situação tivesse virado a seu favor. Agora, tudo o que ele podia fazer era juntar suas malas e ir para a casa de sua amante. Ao contrário de James, que fora praticamente expulso. O clima no apartamento de Kyla era animado. Seus pais sugeriram que Kylie se mudasse para a casa deles. Mas a jovem assentiu em concordância. Ela sentia que seu apartamento, manchado pela traição do marido, precisava de um novo começo. Ela decidiu reformar. Pelo menos cosmeticamente.
e reorganizar os móveis para apagar todas as memórias de seu breve casamento. Sua família e amiga apoiaram a ideia com entusiasmo. Robert prometeu que logo entraria em contato com um conhecido de confiança que poderia cuidar da reforma sem problemas. A noite inteira, os 3 ex-colegas de classe relembraram suas divertidas travessuras escolares. Escute. Robert, o que te fez voltar para sua cidade natal? Havia rumores de que você abriu algo como um complexo hoteleiro no sul. Perguntou Kylie. Os rumores estavam corretos, mas ligeiramente distorcidos. Eu morei no sul. Estava reformando a casa dos meus avós, onde meus pais moram agora, porque eles preferem o clima de lá. Também construí uma casa de hóspedes na propriedade, para que a família da minha irmã tivesse um espaço de convivência autônomo. Não é bem um complexo hoteleiro e não foi construído para fins lucrativos, mas devo dizer que ficou muito aconchegante. No entanto, eu não queria ficar no sul permanentemente. Tenho um interesse pessoal aqui. Viver longe de Catherine me fez perceber que não poderia mais ficar sem ela. Estou cansado de ser solteiro e preocupado que alguém mais persistente possa levá-la embora. Finalmente! Estou tão feliz por vocês dois. Vou organizar o bolo de casamento para vocês. Qualquer design e sabor que quiserem. É só me dizer a data. A noite, que havia começado tão tensa e desagradável, terminou com uma conversa agradável sobre os detalhes do casamento. Kylie estava feliz por sua amiga e cautelosamente perguntou a Catherine: você consideraria trabalhar comigo novamente? Claro! Além do seu salário, você receberá uma porcentagem das vendas. Catherine foi honesta. Sabe, acredito que tudo acontece para o melhor. Meu emprego atual me convém perfeitamente. E, para ser honesta, há outro motivo pelo qual não posso aceitar sua oferta. Catherine fez uma pausa e depois se virou para Robert. Posso revelar mais um de nossos segredos? Após um beijo na bochecha, que serviu como permissão, Catherine compartilhou a notícia de sua gravidez com a amiga. Bem, é por isso que decidimos apressar o casamento. Queremos que nosso filho nasça dentro do casamento. Então, você vê, não faz sentido me contratar. Vou entrar em licença maternidade e depois haverá os dias de doença com o bebê. Kylie ficou encantada por Catherine e Robert estarem finalmente felizes juntos e desejou-lhes tudo de bom. No entanto, sua própria vida era complicada. Os pais de James a pressionavam constantemente para perdoar o marido, tanto por telefone quanto pessoalmente. Um dia, sua sogra foi ao local de trabalho de Kylie e começou a suplicar. Kylie, por que você é tão dura com o James? A vida não é um passeio no parque. Todos os homens traem, mas alguns são melhores em esconder. James é apenas honesto. Ele não tem o hábito de mentir. E isso é algo a se apreciar. Ligue para ele agora mesmo, na minha presença, e faça as pazes com ele. O ressentimento é para os tolos comuns. Pessoas confiantes não se permitem tais sentimentos. Pare de se preocupar com bobagens. Você já tem 25 anos. Não é exatamente uma novidade no mercado de casamentos. Uma divorciada, mesmo sem filhos, não é uma boa imagem. Você tem um negócio estranho, em um campo altamente competitivo, sempre à beira da falência e do orgulho. Isso é tudo que você tem. Vamos. Pegue o telefone e ligue para ele. O que você está esperando? Kylie estava cansada de ouvir a moralização, as previsões sombrias, os insultos velados e as ordens diretas. E desabafou: por favor. Chega.
Já te ouvi o suficiente. Mas não vou mais ficar em silêncio. Estou me divorciando do seu filho maravilhoso não apenas porque ele teve um caso com a contadora nas minhas costas. Não sei o que James te disse. Mas o caso é o de menos. O que eu nunca esperei quando me casei foi que meu marido estaria tão cansado de mim que planejaria me eliminar fisicamente. E depois me enterrar ou cremar. Fique feliz por eu não ter ido à polícia por causa dele e de sua namorada. Eu os poupei. Mas principalmente você e seu marido. Não consigo imaginar o que pais respeitáveis devem sentir ao saber que criaram um canalha. Espero que agora você entenda que não vou ligar nem me reconciliar com seu filho. A mulher franziu os lábios. Despediu-se e foi embora. O divórcio e a divisão de bens estavam longe de ser tranquilos. No entanto, com a ajuda de um advogado experiente, recomendado por Robert, Kylie conseguiu manter toda a sua rede de estabelecimentos. James ficou furioso porque foi provado que Daisy havia desviado dinheiro das contas de Kyla várias vezes. Ele teve que ajudar sua amante a sair dessa situação, pois ela prometeu ficar em silêncio sobre o crime que haviam planejado. No geral, após 3 anos de casamento, James ficou apenas com seu carro e teve que se mudar do aconchegante apartamento de Kylie, em seu novo status de divorciada. Como sua sogra havia caracterizado, Kylie não encontrou nada de errado. Ela se sentia livre e até feliz. Ela também decidiu se livrar do espaço onde havia ouvido a conversa de James e Daisy. Embora as paredes não tivessem culpa de serem testemunhas silenciosas de seu plano traiçoeiro, ela não queria lembretes constantes da negatividade. Ela pagou uma pequena multa para rescindir o contrato de aluguel, mas sentiu que valia a pena. Kylie decidiu não se apressar em abrir um terceiro café, mas focar nos existentes e levar seu tempo para encontrar um novo local mais adequado. Alguns meses depois, Robert ligou com uma boa oferta. Mas quando Kylie ouviu o endereço, suas esperanças desapareceram. Obrigada, Robert. Mas o aluguel naquela área é muito alto para mim. Robert insistiu que ela ligasse para o proprietário. Vou te enviar o número do proprietário. O nome dele é William Martinez. Ligue para ele. Talvez você consiga negociar um desconto. Vale a pena tentar. Perguntar não custa nada. Kylie agradeceu e imediatamente fez a ligação. A conversa de negócios e o encontro aconteceram em um dos cafés de Kylie. Senhor Martinez, acho que você verá que seu espaço é perfeito para minhas necessidades, disse ela. O homem concordou, mas depois de apreciar as guloseimas, sorriu e disse: tudo estava delicioso. Kylie, você é claramente uma profissional de confeitaria. No entanto, você é bastante ingênua quando se trata de negociar o aluguel. Por que mostrar seu interesse tão abertamente? É natural que o aluguel suba. Mas não se preocupe. Não vou me aproveitar de você. Ele lhe ofereceu um desconto significativo e, com o tempo, tornou-se um frequentador assíduo do novo café. Eventualmente, um relacionamento romântico floresceu entre William e Kylie. No aniversário de abertura do café, ele foi fechado para um evento privado, o casamento do casal cujos destinos se entrelaçaram naquele mesmo espaço. 10 anos se passaram. William e Kylie agora tinham um filho e uma filha. Kylie estava feliz e raramente pensava em seu primeiro casamento fracassado. Até que seu carrinho de compras colidiu com outro no supermercado. Ela começou a se desculpar, mas parou quando viu Daisy parada à sua frente. A antiga beleza havia desvanecido. Até seus olhos azuis, antes vibrantes, pareciam opacos. Reconhecendo claramente Kylie, Daisy deliberadamente bateu seu carrinho novamente e foi embora.
James. Antes tão em forma. Surgiu de um corredor próximo, abastecido com cerveja e salgadinhos. A visão do homem desgrenhado e acima do peso, agora firmemente sob o controle de Daisy, encheu Kylie de incredulidade. A traição deste homem uma vez lhe causou tanta dor? Ela silenciosamente agradeceu ao destino pela dor de cabeça que a levará à verdadeira felicidade. Agora sua vida era perfeita.